palavra que eu queria trazer para você hoje é: Deus viu grandeza em você. Deus viu grandeza em você. Porque nós vemos hoje pessoas se diminuindo, pessoas se achando pequenas, pessoas se achando insignificantes, por causa de olhar para si mesmo e não ver que são preciosas, que carregam algo poderoso. Mas com essa palavra que Jesus disse, eu entendo uma coisa e quero que você entenda também, que nunca teve a ver com o nosso tamanho, mas com a nossa genética. Com a nossa genética, porque uma pequena semente carrega dentro dela a genética de uma grande árvore. Quando nós olhamos e vemos uma grande árvore, árvore que dão bons frutos, árvores que são bonitas, que são lindas, mas nós não lembramos que uma vez, um tempo, ela só foi uma pequena semente, que aos olhos humanos, que aos olhos de pessoas, ninguém estava vendo, ninguém conseguia enxergar aquela pequena semente. E não se preocupa se você se acha pequeno, mas só não se diminua, porque o teu Deus escolheu você para ser alguém grande sobre essa terra. Porque Deus escolheu você para governar sobre essa terra. Não se preocupa, porque o processo da semente não é tão rápido. Leva anos para uma grande árvore ser estabelecida, criar raiz e então crescer. Não é da noite para o dia. Jesus não disse que seria rápido, porque nunca teve a ver com o nosso estado atual. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então não se preocupa. Se você não se acha tão grande, se você não se acha tão capaz, Deus te quer da maneira que você está. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita quem Ele escolhe. Talvez você hoje se ache pequeno, talvez você hoje se ache insignificante, mas o teu Deus vê com um olhar diferente. O teu Pai te vê como alguém precioso nas mãos dele. Porque Deus não descartou da criação. Deus não parou de escolher os improváveis desse tempo. É por causa disso que Deus está chamando uma nova geração que é segundo o seu coração. Porque gerações estão se corrompendo, mas Deus está levantando uma geração apaixonada pela presença. Deus está levantando alguém que reconhece que sem Deus nada são, mas que com Ele nós podemos todas as coisas. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Se nós plantarmos fé, nós colheremos milagres. Quem planta fé, colhe milagre. Então, por isso, nós temos que plantar. Nós temos que semear com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque temos que crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então busque a Deus, mas não busque de qualquer jeito. Busque com fé. Busque como alguém que já recebeu. Busque como alguém que já agradece antes mesmo de ver o milagre. Como o centurião, ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele conta a sua realidade, ele apresenta para Deus a sua dificuldade, aquilo que ele estava enfrentando. Que o seu servo, ele estava doente, estava à beira da morte. Jesus fala: eu vou com você. Ele falou: não precisa, porque basta uma palavra e o meu servo será curado. Grande era a fé daquele centurião, porque ele sabia que mesmo que Jesus fisicamente não estivesse lá, quando ele liberasse uma palavra, uma realidade teria que acontecer. O servo dele teria que ser curado, porque ele sabia que da boca de Jesus saía poder. Ele sabia que da boca de Jesus saía novas realidades que eram contrárias àquelas que o cercavam. E é isso, nós temos que conseguir compreender essas novas realidades. Nós temos que conseguir entender como Deus se move. Deus não se move por tamanho, Deus não se move por aprovação, Deus não se move por capacidade. Porque quando Samuel vai ungir o novo rei, Samuel começa a olhar para a aparência e ver os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. Eles veem ele
Eles veem aqueles grandes homens formosos, bonitos. E ele pensa, esse aí tem cara de rei. E Deus fala, não é esse daí. Ele olha para outro e Deus fala, também não é, também não é. E então Deus fala para ele, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus não está preocupado com a tua estética. Deus não está preocupado com o quão sábio você é, o quanto capacitado você é, o quão bom você é para fazer algo. E Deus não está se importando, não se importa com o teu tamanho atual. Porque Deus está em busca daqueles que são pequenos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que sabem que precisam da misericórdia de Deus todos os dias, precisam da presença de Deus, precisam do Espírito Santo, são carentes do Espírito Santo. Porque aqueles que se acham suficientes, Deus se afasta deles, porque eles já não precisam de Deus. Mas nós que entendemos que sem Jesus nós não somos nada, não passamos de pó, aí sim nós alcançamos o chamado de justos. E a lógica do reino é diferente, a lógica de Deus é diferente a nossa. Quando nós pensamos que alguém é forte e essa pessoa é fraca, quando nós achamos que pessoas são sábias, elas são consideradas loucas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Pedro 5,6 Humilhai-vos vós, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então o que nós devemos fazer para nós ser grande, para nós viver algo incrível em Deus? Nos humilharmos. Nos humilharmos, porque é somente nos humilhando que nós seremos exaltados. Tem um ditado que diz que os humilhados serão exaltados, mas aqui diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então é nós que temos que nos humilhar. Nós é que temos que entender que Jesus é o centro da nossa história. Nós temos que entender que a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. E é muito poderoso isso. É você entender que dentro de você existe a genética de Deus. A genética do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus vitorioso. Então não se ache um derrotado quando o teu Pai colocou dentro de você uma essência de vitória. Quando Deus colocou uma essência dentro de você de grandeza.